creio ter demonstrado nas páginas anteriores que o Levante de 58 foi, em primeiro lugar, o conflito mais explosivo de uma série de conflitos agrários ocorridos na região. Ele não foi resultado de uma simples, mas uma universal aspiração, e sim de um processo de lutas pelo direito à terra que permitiu a consolidação de uma comunidade de agregados que se esforçaram por se constituírem como pequenos poceiros. E aí eu lembro de uma coisa que eu vivi muito na infância, que era o seguinte: a comunidade de pobres cantavam: lua tão linda, se tu não fosses casado, eu preparava uma escada para ir no céu te beijar, e se juntasse seu fio com meu caiô, pedia a Nosso Senhor para nós dois se casar. Lua tão linda me traz aborrecimento, vê São Jorge no jumento, montado em seu esplendor. Deixa seu Jorge no jumento amontado e venha cá para o meu lado pra gente viver sem dor. Isso é homenagem às pessoas que morreram ontem. Obrigada, boa noite. O filósofo Henrique Dussel escreveu um livro cujo título é O Encobrimento do Outro, dando vozes aos sujeitos históricos que aqui estavam antes dos conquistadores. Apesar disso, há 16 anos atrás, comemorou-se muito por aí os 500 anos de Brasil. E isto subsidiou um outro nome do pensamento das ciências humanas a refletir sobre o Brasil, colocando no divã Renato Janine Ribeiro, que chegou a dizer que o Brasil não resolveu dois grandes problemas até hoje: o colonialismo e a escravidão. Apesar disso, alguns historiadores resolveram enfrentar essa questão e dar vozes a muitos sujeitos. Uma delas é a professora Márcia Mota, que está aqui ao meu lado, historiadora da UF, que nos dá o brinde de falar do seu livro, na nossa edição do nosso programa Edune Entrevistas. Professora, seja bem-vinda, é um prazer estar aqui. Boa noite, obrigada, muito obrigada. Muito obrigada pelo convite. Eu li o seu livro, aprendi muito, e numa parte do seu livro você diz que chega em Paraíba do Sul, no Rio de Janeiro, na cidade, para fazer a pesquisa em 94, com um monte de coisas na cabeça, e procura as fontes ali, etc., e se depara com um memorialista, Arnaud Pierre, e começa a fazer perguntas. E qual foi sua surpresa quando ele sabia de pouca coisa? Na verdade, é muito interessante essa história, porque eu sabia da existência de um conflito ocorrido no século XIX, que era um conflito que nenhum historiador havia trabalhado, e o pouco que se sabia sobre esse conflito era de que era um conflito feito por pessoas ignorantes, sem capacidade de mobilização. Eu achei estranho, porque um conflito dessa magnitude, que tinha saído no Jornal do Comércio, o principal jornal do século XIX, na primeira página, não devia ser algo tão pequeno. E, no entanto, do ponto de vista da memória local, esse conflito estava totalmente apagado. Eu entrei em contato com esse memorialista, o Arnaud, e falei para ele: olha, eu vim investigar o conflito dos arrendatários do Barão do Piabanho. E ele me respondeu: você está totalmente errada, não tem conflito nenhum. O Barão era uma ótima pessoa, tratava muito bem seus escravos, e acho que você está sendo injusta. Aí eu falei assim: mas eu tenho achado muitos documentos que dizem exatamente o contrário. Será que eu estou tão errada assim? E aí eu fiquei muito em dúvida, né? Porque ele tinha tanta certeza dessa memória apaziguadora, né, da região, ele contava com tanto orgulho, né,
esse passado, né, nobre da cidade, e eu vim um pouco para tirar, como diz o Peter Burke, os esqueletos do armário, né, contar uma história menos bonita, né, uma história com um final triste, mas que efetivamente falava muito mais sobre as pessoas que ali moravam do que propriamente a história de um único barão, né? Olha, eu fiquei impressionado. O seu livro é realmente de uma riqueza muito grande. Embora você mesmo reconhece que outros historiadores tinham também se ocupado dessa tarefa de estudar o conflito da terra naquela região. Todavia, uma visão bem diferente, uma visão aristocrática, a própria Emília Viotti. E você traz uma renovação historiográfica muito grande ali. Na verdade, assim, em parte porque eu tenho uma trajetória marcada por duas grandes contribuições, né? Nos anos 80, no período da redemocratização, a questão dos conflitos de terra estava na ordem do dia, né? Eu era uma jovem ainda, estava entrando na minha graduação e nós fazíamos abaixo-assinado pela reforma agrária, né? Não sei se as pessoas sabem, mas era um dos temas mais emblemáticos da sociedade brasileira de então. Quando o jornal Globo perguntava para a população do Rio de São Paulo qual seria o tema que a população poderia ajudar caso fosse um constituinte, a questão agrária apareceu em quarto lugar. Então, a reforma agrária era uma questão central. E, ao mesmo tempo, as denúncias da Comissão Pastoral da Terra, denúncia essa que, infelizmente, hoje, mais uma vez, se faz, colocava a nu uma perenidade dos conflitos fundiários. Isso chegando aos ouvidos da cidade do Rio de Janeiro, que não tem mais uma memória rural, né? Então, me chamava muito a atenção essa experiência. E eu encontrei, então, uma orientadora, a Ieda Linhares, que me orientou no mestrado, e no doutorado eu fui à Unicamp, porque eu achei que na Unicamp havia uma nova perspectiva teórica, né, que é a chamada Nova Esquerda Britânica, e ali eu poderia iluminar a minha discussão sobre os conflitos de terra, transformando esses indivíduos enquanto sujeitos da sua própria história. E eu acho que é por isso que interessante. Acho que nas considerações finais do seu livro, você faz menção de que na primeira edição, uma editora de São Paulo queria saber qual é a originalidade do seu trabalho, né? Há um fato novo, né? Porque para o senso comum, para pessoas que não são do meio, ou que não têm essa visão vanguardista de historiografia, você iria revisitar um tema que já havia sido estudado. E você, de fato, prova a originalidade do seu trabalho, porque você não apenas relata o conflito de terra, não apenas descreve. Você, mais do que isso, investiga o contexto, o processo, uma série de coisas que estavam até então invisíveis, e você explora a Lei de Terras de 1850. E há um determinado momento do seu livro que você fala, eles têm um problema de hermenêutica, um problema de interpretação, né? Porque você pode interpretar de diferentes maneiras. Podia falar um pouco disso? É muito interessante. É óbvio que na época eu fiquei extremamente chateada. Imagina. Porque eu tinha conseguido ser aprovada por uma banca memorável, com louvor, e aquilo era o resultado de um trabalho de 4 anos e meio. E quando eu recebi o parecer, eu falei, gente, alguém está dizendo que meu trabalho não é bom. Algumas semanas mais tarde, eu encontrei um colega, Sidney Chalub, que hoje está na Universidade de Harvard, e ele falou, parabéns. Aí eu falei, como você me dá parabéns? Eu acabei de perder um concurso, de um parecer que me arrasou. Aí ele falou assim, exatamente por isso que eu estou te dando parabéns, porque o seu trabalho é muito bom, isso vai demorar para que as pessoas reconheçam. E eu nunca esqueci essa frase animadora, né, do Sidney, porque eu estava num momento em que eu achava que será realmente que eu consegui revisitar o tema com alguma originalidade, ou não seria só e tão somente a vaidade de uma historiadora, né, que estava tentando transformar o seu tema num tema primordial. Eu acho que, no final das contas, o Sidney tinha um pouco de razão. Vamos direto ao cerne. Problema da disputa da terra. Haviam senhores contra senhores, fazendeiros contra fazendeiros, mas você, evidentemente, dá um foco nos arrendatários
que inclusive conheciam bem a realidade. Esse é um dado muito importante, não eram quaisquer pessoas. Claro, a gente pode até dizer que eram os sem-terras da época, mas eles conheciam o laboratório da região, no sentido de a demarcação, né? Você chama eles de... piloto de corda. Piloto de corda, inclusive um protagonista que é o Pascoal. Isso. E eles então usam essa inteligência a favor, né, dos interesses das pessoas da terra. E evidentemente que os fazendeiros vão usar todo o artefato jurídico, né, porque isso envolve dinheiro, envolve poder. Eles eram líderes de Câmara, né, deputados, vereadores, né, submetiam testemunhas, né? Ou seja, você toca numa questão nevrálgica ali. Porque na verdade os historiadores demoraram um pouco para perceber que ignorância não tem a ver com a leitura que você tem sobre a ocupação. Quer dizer, o fato de você falar que a pessoa não é letrada não significa dizer que ela não tem um conhecimento sobre o mundo em que vive, né? E é óbvio que o homem do campo, ele sabe concretamente quem foi o primeiro a ocupar, porque a ação de ocupar é uma ação indiscutível, né? Não adianta alguém chegar e falar para um lavrador que ele é dono, se esse lavrador está pelo menos 30, 40 anos naquela terra, né? Então, a própria discussão sobre o direito é trazida a nu no momento em que você coloca uma tentativa de limitar ou controlar o acesso à terra. No caso da lei de terras é sintomático, porque até aquele momento as pessoas entendiam a lei e tão somente como resultado dos interesses dos grandes latifundiários. Era essa a leitura, inclusive jurídica, sobre a lei de terras. Acontece que os documentos deram outra resposta. Quem tentou cumprir as normas legais, que significa você declarar se era dono daquele pedaço de terra ou não foram os grandes, foram os pequenos. Por quê? Porque uma das normas... Uma estratégia. Exatamente, porque na própria lei estabelecesse que o pároco todo domingo devia falar da lei para os seus devotos. São os registros paroquiais. Por isso que eles se chamam registros paroquiais. Exatamente. Então, os pequenos poceiros, às vezes ex-escravos, leram e ouviram a lei e foram, então, fazer justiça àquilo que estava sendo dito pelo pároco, pela folhinha, porque tinha uma folhinha chamada folhinha Lemert, que a editora francesa Lemert fez e distribuiu, porque a ideia do imperador era que realmente as pessoas pudessem ter um pedaço de terra reconhecido. O debate jurídico foi intenso. Você cita ali o papel de advogados, né, que estavam interpretando a lei de terras de 1850 e eu achei muito bacana um comentário teu, até registrei aqui, que os grandes fazendeiros, você escreveu, se apropriam da legislação não porque as leis satisfazem inteiramente seus interesses, mas porque eles possuem recursos para financiar processos custosos, recompensando satisfatoriamente os defensores da sua versão nos tribunais. Ao passo que os poceiros, os que lutavam, né, pelo direito da terra, de plantar e de colher, inclusive hoje, precisam contar com a sociedade civil organizada, o que é muito diferente. É muito interessante, porque no caso desse conflito, quem defendeu os poceiros foi o principal jurisconsulto do Brasil do século XIX, Exato. Considerado até hoje um dos grandes intelectuais do direito do Brasil. Ele é referência em vários países latino-americanos, ele é referência na Itália, ele é referência na França, e o Teixeira de Freitas, que era o nome dele, ele percebia claramente que naquele contexto histórico havia uma chance de consagrar o direito do pequeno à ocupação daquela terra, né? E ele foi até as últimas instâncias desse direito, apesar de ter perdido, né? Então, eu acho, a despeito das diversidades do tempo, o que me marca muito é a perenidade dessas interpretações de disputa e a desigualdade do jogo de forças, né? Quer dizer, por um lado você tem grandes interesses que são salvaguardados pela justiça e por outro lado ainda você tem grande quantidade de pessoas que não têm o direito a um pedaço de terras quando estão lá, muitas vezes, 30, 40, 50 anos. O discurso político, né, oficial, que hoje alguns autores chamam de poder soberano, né, que é o discurso que prevalecia,
que os fazia senhores das terras e das pessoas, né? Os grandes senhores, eram muitos os fazendeiros, então não era só Paraíba do Sul, Brasil, é uma imensidade. Mas você, no seu trabalho, e é uma das originalidades, você explorou a mentalidade das pessoas, as testemunhas, os vínculos de parentesco, as relações entre uns e outros, e em determinado momento você frisa, algumas testemunhas testemunhavam a favor dos arredatários, mas muitas não tinham coragem, porque estavam submetidas ao patrimonialismo ali dos grandes senhores, né? Então havia um domínio político. É verdade, quer dizer, se a gente pode falar uma marca da sociedade brasileira é a violência, né? E a violência no campo, ela é de uma perenidade, de uma tragédia indiscutível. Quer dizer, quando a gente pensa que melhora, que vai melhorar, você tem um massacre como o de ontem, né? E se você parar um pouco para pensar, você vai ter um massacre na semana passada. E se você parar mais um pouquinho, você vai perceber que no mês anterior tiveram 3. Então, basta acompanhar a Comissão Pastoral da Terra, surgida em 73, portanto, ainda na ditadura, exatamente para tentar acompanhar os conflitos fundiários no Brasil. Ora, nós estamos em 2016. Não é possível que isso continue e a sociedade não se mobilize. Nós não estamos discutindo a desigualdade do campo de força, nós estamos matando as pessoas que defendem a sua própria visão sobre o direito. Então, eu acho extremamente dramático. Uma vez uma suíça me perguntou por que os brasileiros não faziam nenhuma passeata contra as grilagens. E isso a incomodava muito. Eu respondi, porque nós não somos 5 milhões de habitantes e nós não somos um país pequeno. A informação do que acontece no Paraná para chegar ao Rio de Janeiro, ou o que acontece no Pará para chegar no Rio e vice-versa, né, depende muito do papel da mídia e do papel da divulgação do conhecimento. Hoje, com as redes sociais, isso, graças a Deus, está mudando. Quer dizer, e são as redes que permitem que uma tragédia do Paraná se transforme numa tragédia nacional. Mas alguns anos atrás continuaria a ser, e tão somente, uma tragédia regional. Muito interessante, professora. Vamos continuar isso daqui a alguns minutos. Já voltamos. Talvez o leitor mais atento tenha se apercebido de que as histórias dos barões não foram apenas 2, mas uma única história, cheia de ramificações, uma história de uma região, num certo período de tempo, que envolve uma comunidade de agregados e arrendatários, esforçando-se por serem reconhecidos como pequenos poceiros. Retomando aqui a nossa entrevista com a professora Márcia Mota, historiadora da UF. Professora, há um momento do livro que você enfatiza a cobertura jornalística, né? Que é o discurso oficial, aquele que prevalece, que é o Jornal do Comércio, um jornal considerado conservador, como não é diferente nos dias de hoje. E foi a ideia que foi reproduzida, a ideia que repassou durante décadas e mais décadas. E você desconstrói isso porque você busca uma nova interpretação, inclusive fala até de hermenêutica, né, da lei de terras, ou seja, você teve uma tese, você tomou um partido, você mostrou um lado que até então não se considerava como verdade. Eu acho que, em parte, todo historiador é um pouco detetive, né? A gente tem que desconfiar da informação rápida, principalmente da informação da imprensa, né? Que, como as pessoas em geral brincam, a imprensa é alguma coisa que você produz e no dia seguinte você joga fora ou enrola o peixe, né? Então, o papel da imprensa é muito importante, mas efetivamente ele tende a construir uma única verdade, né? E se essa verdade se repercute, você apaga as outras interpretações conflitantes, por exemplo, sobre a história da ocupação do lugar. Então, para mim, é muito sintomático você chegar a uma região de Paraíba do Sul, por exemplo, né, em que você teve deslocamento militar, onde você teve 50 pessoas envolvidas, onde saiu no jornal e nenhuma memória fincou sobre aquela experiência. E há tantas outras que você vai nomeando, vai encontrando aqui e acolá sobre experiências
experiência de contestação, que não estão necessariamente ligados a nenhum movimento social organizado, que são representações de resistência das comunidades e que, no entanto, são apagadas muito rapidamente pela ausência de uma outra leitura possível sobre aquilo que aconteceu. Eu estava aqui ouvindo você e raciocinando aqui, a nossa cidade, Guarapuava, houve fatos que lembram o que aconteceu lá, né? Uma fazendeira aqui, Balbina Francisca de Siqueira, no século XIX, antes de falecer, deixou em testamento parte de suas terras para 11 trabalhadores escravos. Isso gerou uma polêmica muito grande. Ou seja, ainda hoje acontece coisas, você fala de grilagem contemporânea, você fala de grilagem do passado, né? Uma coisa muito importante de se explorar, a grilagem era uma coisa normal na época. Os tabeliães eram comprados, né, submetidos pelo poder econômico. Mas ainda hoje acontece. Não tenho dúvida, porque no meu penúltimo livro, O Direito à Terra no Brasil, a Gestação do Conflito, eu acompanhei um grileiro. Eu comecei por causa de um grileiro que ocupava, hipoteticamente, 1% do território nacional. Isso significa o país Portugal, portanto, significa poder colocar 10 milhões de pessoas. E há 20 anos, o Procurador da Justiça do Pará tentava discutir a propriedade desse procurador. Desse fazendeiro. E esse fazendeiro dizia que ele havia comprado, adquirido, não me lembro muito bem, uma Sesmarias que, por sua vez, teria sido concedida no século XVIII. Eu fui a Portugal, atrás, então, desse documento, que era, vamos dizer, o mito da primeira ocupação, era a prova indiscutível de que ele teria o direito a 1% do território nacional. E essa Sesmaria nunca existiu. Na verdade, os advogados e os juristas e juízes em geral são muito ignorantes sobre a historicidade da ocupação. Então, o documento antigo ele se confunde como verdadeiro. Por isso a grilagem. Você envelhece o documento, você produz um documento falso, mas o fato de ele parecer antigo, ou seja, o fato de ele parecer ser da coroa portuguesa, ter sido concedida pelo rei, tem um poder de construir uma verdade quase que absoluta. Então, eu acho que o papel dos historiadores é exatamente rediscutir estes documentos que são quase sempre apresentados como uma origem da primeira ocupação. Havia também uma tentativa, não sei se foi bem sucedida, de se colocar para esses arrendatários, e depois poceiros, que eles seriam um perigo para a região. Eles falavam, você cita o mal, né? Se esse mal se espalhar, nós fazendeiros, diziam os barões, estaremos perdidos. Então vamos matar o mal pela raiz. E houve, quando os arrendatários, os poceiros tinham derrotas jurídicas, e numa delas eles se rebelaram. Eles realmente se rebelaram. De verdade. Mas pediram, né? Exato. Você podia relatar essa rebelião de verdade? Porque na verdade pediram, né? Quer dizer, do ponto de vista jurídico, né? Estritamente jurídico, você tem a posse de boa-fé e a posse de má-fé, né? A posse de boa-fé você ocupa sem saber, ou você tem conhecimento se alguém ocupou antes. Você está lá, mansa e pacificamente, como já dizia ordenações filipinas, né? Então, a sua intenção é apenas lavrar a terra e produzir alguma coisa para você e para os seus, né? A posse de má-fé, ao contrário, ela é uma invasão, né? Ela pressupõe que você conheça alguém que era dono daquela terra e você a invadiu. Então, esse jogo aparentemente simples, ele não é, porque a forma de você adjetivar a posse determina a interpretação jurídica que você vai dar, né? Então, eu sempre falo com os meus alunos, preste atenção como o jornal Globo sempre fala da ocupação como invasão. Quer dizer, ao adjetivar a ocupação como invasão, eles já estão construindo juridicamente a ideia da posse de má-fé. Não importa que aquela terra não tenha sido ocupada ou estivesse abandonada há décadas, mas é preciso quase sempre criminalizar
esses pequenos, os pobres. E no Brasil isso é muito marcante. Eu costumo dizer o seguinte, que enquanto nos países europeus, na Argentina, no México, você tem uma memória positiva sobre a experiência camponesa, sobre pequenas unidades familiares, no Brasil esses pequenos são sempre vistos como invasores, criminosos, bandidos, que devem ser ou expulsos ou expoliados de sua pequena propriedade. Quando, na verdade, os dados não mentem, né? Boa parte desses pequenos são que alimentam a nossa mesa todos os dias. E você expõe muito bem a diferença conceitual de invasor e ocupante. Está aí a chave da questão. Antes de entrar para um assunto mais próximo do nosso dia a dia aqui e do seu papel hoje frente a Propietas, só para encerrar e daí a gente partir para essa questão, eu só queria levantar mais uma questão, professor, e ouvir a sua opinião. Deu-se a impressão, quero só a confirmação, porque eu também estou aprendendo aqui, que muitos fazendeiros não sabiam exatamente a dimensão da sua terra e que sim, os que estavam trabalhando e que eram os marcadores, né, sim conheciam e usaram isso a seu favor. Na verdade isso é uma prática, se a gente pode dizer jurídica, mas também cultural do Brasil, né? E naquela época muito mais marcante, quer dizer, a própria forma de ocupação do território brasileiro significava uma ocupação pela porta da frente, né? Você ocupava pela testada e ia ocupando até alguém dizer, para aí que aqui é meu, né? Por isso que nos documentos de época, desde as Seis Marias, você tem ocupação até questionamento de terceiros, ocupação até o rio tal, porque você está tentando delimitar, ou de forma muito difusa, um processo de ocupação que é muito mais dinâmico, né? Agora, é muito diferente do pequeno, porque o pequeno precisa circunscrever o seu território minimamente para ser reconhecido pelos seus vizinhos, porque não existe possibilidade de você assentar e você se territorializar sem o reconhecimento do confrontante. Tá certo. Né? Então, em muitas querelas do século XIX, era exatamente isso que acontecia. E a lei de terras foi instrumentalizada dessa forma. Quer dizer, os fazendeiros não registravam. E quando eles resolviam registrar, eles simplesmente não reconheciam o pequeno poceiro como um confrontante, um ex-escravo, uma comunidade indígena. E ao fazer isso, ele produziu a amnésia social. Ele fez apagar essas experiências. Eu chamei outro dia aqui de Alzheimer. Alzheimer, muito bom. Muito bem, professora, hoje você está à frente de um projeto interessantíssimo e inclusive está aqui divulgando na nossa região, que é o Propietas. Você podia falar um pouco do Propietas, o que é o Propietas, qual que é a função dele, que tipo de propriedade vocês discutem, e claro, que seja o bem comum, né? Que seja o coletivo. Mas eu gostaria de um parecer seu. Assim, o Propietas foi criado em 2012, quando nós começamos a discutir as múltiplas dimensões da propriedade, a propriedade territorial, a propriedade complexa, extremamente difícil, né? Então nós nos reunimos, historiadores, advogados, produtores culturais, para pensar um projeto onde a questão da propriedade fosse colocada na ordem do dia, enquanto uma discussão da política pública. Em parte porque, assim, sempre me chamava a atenção a forma como os alunos olham a propriedade da universidade, como eles acionam esse espaço, uma hora como deles, e aí eles destroem, uma hora de uma forma sagrada, né? Uma hora de um exemplo, né? da contestação. E em vários momentos eu falava para eles o quanto é difícil definir uma propriedade pública e o quanto é importante que todos reconheçamos essa propriedade como pública. E aí eu comecei a perceber que isso, na verdade, tinha uma história que atravessava vários campos de conhecimento, e comecei a ler muito sobre isso. Quando eu me dei conta de que o Prêmio Nobel da Economia de 2009, Elinor Ostrom, que faleceu recentemente, ela tinha conseguido ganhar o prêmio, a primeira mulher a ganhar o prêmio de economia, sim, ao defender que, em determinadas condições, a propriedade coletiva é mais rentável, produz mais felicidade que a propriedade individual. Então, e a experiência que ela estudou foi a Índia.
E aí eu falei, poxa, mas nós no Brasil temos tantas experiências coletivas, temos os faxinais do Paraná, temos o Fundo do Pasto da Bahia, temos a Quebradeira de Coco do Maranhão, temos as comunidades tradicionais do Imbuí, Niterói, temos as comunidades indígenas e nunca a gente pensou na possibilidade de revisitar essas experiências e pensar a forma como essas experiências sobrevivem no tempo. Além disso, uma discussão chave para os jovens hoje é o direito de acesso. Né? Quer dizer, o meu livro, ele é uma mercadoria, como toda outra, mas o mais importante para mim é que ele seja lido. Não interessa para mim se alguém comprou, se xerocou, se desceu da internet. Para mim o que interessa é que o conhecimento é libertador. Que a seringa chega na veia. Né? Exatamente. O conhecimento ele precisa estar acionado o tempo todo. E os jovens são que nos dizem isso, não somos nós. Quer dizer, as redes sociais, quando elas colocam a discussão da informação, elas libertam muita gente. E essa liberdade que é o que produz o bem comum. Professora, totalmente viável, né? E bem dentro daquilo que é a nossa sobrevivência. Claro que o Propietas está dentro do processo de mundialização, de trocas de experiência. Eu diria até que há uma afirmativa, né, de arbitragem, de soma não zero, que para um ter, o outro não precisa não ter, Exatamente. Né? Todos podemos ganhar, né? Então, e você está sendo bem sucedida? Acho que olha, está assim, ganhando adeptos. Eu acho que assim, é surpreendente, um é um esforço, já são 4 anos, mas a gente já está fechando um acordo com a Universidade da Holanda, que está muito interessada em discutir as experiências coletivas do Brasil. A gente já tem um convênio com a Universidade de Coimbra e a gente precisa muito da ajuda dos órgãos públicos, que a gente defende. E agora a Unicentro está entrando. A Unicentro, ela está desde o início, porque eu sempre digo o seguinte, quando eu reeditei esse livro aqui pela Unicentro e pela UF, eu queria, junto com a Beatriz Olinto, a gente tinha a ideia de criar uma coleção onde a discussão de terra aparecesse. A gente criou a coleção Terra. Fizemos 9 volumes. Quase todos os livros estão esgotados. Poxa, né? Então, assim, desde o início, essa parceria com a Unicentro tem sido muito feliz. Que bom. Então, não é à toa que a gente pensou na Unicentro desde o Olha, professora, é muito gratificante ouvir isso, né? Porque, na verdade, o que você, junto com outros profissionais, estão defendendo é aquilo que todos nós deveríamos defender, né? Que a sua estadia aqui tenha valido a pena e que sua coleção, né, possa ter uma repercussão muito grande. O seu livro é um livro extraordinário, Nas Fronteiras do Poder, está aqui na minha frente, Conflito e Direito à Terra no Brasil do século XIX. Eu quero dizer que foi um prazer entrevistá-la. Muito obrigada. Volte sempre. Muito eu agradeço muito a sua participação. Obrigada, muito obrigada. Um grande abraço. Obrigada. Mais uma vez, então, estamos encerrando mais uma edição do nosso programa Edune Entrevistas. Para mim, a história dos conflitos agrários em Paraíba do Sul não interessaram e não interessam apenas aqueles que lá viviam e vivem nos dias de hoje. Ao revisitar cada conflito, seus personagens e o palco de suas lutas, trabalhei com a certeza de que eles não apenas expressavam a realidade local, mas também muito nos dizem sobre a sociedade do século XIX.